em João 14, verso 27. João 14, 27. Amém? João 14, 27. O versículo, então, 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Até ali, tá? Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, nesse versículo ali, amados, né, que fala de paz, e que é o que mais as pessoas precisam, desejam paz. A palavra paz, ela, a gente entende como sendo um descanso, um alívio, né? Então você quer se sentir aliviado, um descanso, um silêncio. Então a paz, ela reflete isso: silêncio, descanso, sossego, né? Então você quer paz, por exemplo, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, apagar as luzes, descansar o meu corpo, a minha mente, não vou pensar em nada, não vou estar me preocupando com nada. Aquilo ali também é paz, e é paz. Então, da mesma forma como nós queremos nos sentir aonde? No mundo, né? Ali fora, nas perturbações, nas angústias da vida, nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, o que mais que nós precisamos é desse momento de paz, de sossego, de tranquilidade, de descanso. Então, aonde que se reflete mais as turbulências da vida? Não é no corpo. O corpo só manifesta o que está dentro aonde? Do espírito e da alma. Então, o corpo vai manifestar quando nós precisamos, assim, né, desse descanso, né, de não estarmos mais ouvindo nada que venha inquietar a nossa alma, ou desassossegar, né, o nosso coração, o nosso espírito. Aí, por isso que Jesus disse que Ele deixa essa paz para nós. Tá? Então nós podemos reter a verdadeira paz somente através de Jesus. Somente Ele é quem transmite essa tranquilidade para nós. Mesmo sabendo que muitas vezes estamos em turbulência, mas se a gente começa a orar e a chorar, a gente começa a encontrar conforto no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar e louvar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos mais e mais, como o versículo da Tua palavra falou. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o Senhor Jesus falou como dizendo que não como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz passageira, que as pessoas, Senhor, procuram em meio às drogas, em meio aos vícios, às bebidas, às danças, tantas coisas nesse mundo, Senhor, para de alguma forma tentar tirar de dentro o sofrimento. Mas nós sabemos que somente em Ti, Jesus, nós temos essa paz. Nós temos em Ti, Senhor, esse consolo, esse conforto, essa alegria do Espírito que sente quando está em Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por nos manter assim em Ti, por trazer para nós a verdadeira paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Ele é um Deus supremo, um Deus maravilhoso, um Deus que está conosco em todos os momentos. Então não duvide da presença de Deus na tua vida, jamais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus supremo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
nessa noite, Deus, para louvar o Teu nome, Senhor, para engrandecer o Teu nome e dizer que o Senhor é o único Deus, soberano em glória, soberano, majestoso, e que não há no céu, não há na terra, não há no mar, não há Deus como o nosso Deus. Deus impossível, Deus de maravilhas, Deus de aliança, Deus de promessa. O Senhor é fiel de geração em geração. O Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor veio ouvir a adoração e louvor. Toda vez que nós abrimos os nossos lábios em adoração, toda vez que nós dobramos os nossos joelhos, que nós olhamos para o céu, que nós falamos com o Senhor, o céu se abre, o Senhor ouve a nossa oração, o nosso louvor, e o Senhor se alegra quando nós louvamos e adoramos o seu nome, pois foi para isso que Ele nos criou, para isso que Ele nos fez, e não há Deus como o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus impossível, o Deus de maravilhas, o Deus de aliança, o Deus de promessa, invencível nas batalhas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, nas regiões celestiais. Mas nós temos um Deus forte e poderoso, que peleja por nós e sempre nos dará vitória. Basta que nós permanecemos na presença do Senhor. Nós estamos e permaneceremos na Tua presença, Pai. O Senhor quer que nós fiquemos nele, permanecemos nele. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite nós possamos derramar os nossos corações para o Senhor. Rendermos graças a Ti, porque só Tu és soberano, Deus. Não existe outro como Tu, Senhor. Vem nesta noite renovar as forças do Teu povo, que se encontra cansado e sobrecarregado, mas nós sabemos em quem nós podemos recorrer. Somente Jesus tem para nós aquilo que nós precisamos. Tu és tão bom e tão maravilhoso, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos fé o suficiente, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando não confiamos em Ti totalmente, ó Deus. Que nesta noite, Senhor, o Senhor receba a nossa adoração, que vem lá do mais profundo do nosso coração, Pai. Vem nesta noite abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Vem renovar as forças daqueles que estão cansados, ó Deus. Vem aumentar a nossa fé, vem nos fortalecer nos tempos difíceis em que vivemos. Nós sabemos que tudo isso que tem se apresentado é para a volta do Senhor Jesus, mas a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está na vida eterna de Deus, e que nós possamos prosseguir todos os dias das nossas vidas com a esperança que o Senhor virá nos buscar. Nós queremos ir morar contigo, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Vem curar aqueles que se encontram enfermos
Glória a Deus. O Senhor é o autor da vida. Enquanto você tem esse desejo ardente de servir ao Senhor, de ser um canal de bênção de Deus nessa terra. Aleluia. Muitas vezes você é confrontada pelas artimanhas do inimigo, mas ele está derrotado em nome de Jesus. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos escolheu, por aquele que está conosco, o nosso Deus, o grande general, o Deus todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Glória. Eu
Senhor Jesus, que ninguém pode, aleluia, Ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Aleluia, ninguém pode tentar parar você, porque o dono da tua vida está com você todos os dias, está te guardando, está te livrando, está fazendo a sua obra, a obra dele na tua vida. Então ninguém pode impedir a obra que Deus começou em você. Aleluia, Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão sublime de louvor e adoração a Ti. Seja, Senhor, mediante o Teu Espírito, Senhor, com toda a liberdade, agindo sobre as nossas vidas, falando poderosamente em nossas vidas, Pai. Enche cada vida da Tua presença gloriosa neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz. Amados irmãos, vamos meditar um pouco na palavra. Eu peço aos amados irmãos que abram no texto, no livro de Neemias, no capítulo 10. Mas vamos ler o capítulo 9, o finalzinho, versículo 38, para entendermos melhor o capítulo 10. Esta é uma palavra que vai nos chocar, certamente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Neemias, capítulo 10. Nós temos ainda mais duas mensagens para terminarmos este livro. E o versículo 38 diz o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel. O escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Ezequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, agora fala sobre os levitas: Jesua, filho de Azarias, Benuí, dos filhos de Anadad, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Udias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reob, Azabias, Zacur, Zerebias, Zebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo: Parós, Bate, Moabe. E vai falando dos chefes do povo, dos líderes do povo. Uma lista grande. E daí no verso 28, o resto do povo: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo,
e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação, numa maldição para si mesmo, e num julgamento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, e nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e de todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmeras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos, a casa do nosso Deus, as câmeras da casa do tesouro, porque aquelas câmeras, os filhos de Israel e os filhos de Levi deviam trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, por esta oportunidade, por ler a Tua palavra. Já falou a nós, mas já ministrou, e nós te louvamos, porque dessa maneira crescemos, amadurecemos e frutifiquemos. Que o Senhor possa usar a minha vida, que essa palavra não venha voltar vazia, mas venha permanecer em cada coração. Tu sabes o que precisamos ouvir.
E nós entregamos essa reunião, esse culto relacional a Ti. E te pedimos que o Teu Espírito direcione esse momento tão importante, tão especial, Senhor, da leitura da Tua Palavra, da ministração da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por cada vida. Abençoe. Vai em encontro da necessidade de cada um, agindo sobremaneira no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas que não gostam da ministração da palavra. Mas Deus gosta. Deus aprova. Deus quer. E mais importante é agradar a Deus. O que seríamos sem a palavra? O que você saberia de Deus sem a Escritura Sagrada? Que luz teríamos sem lermos, meditarmos, ponderarmos nesse livro santo? Nessa noite eu quero falar aos amados irmãos sobre colocando a verdade de Deus em prática. Algo que todos nós já sabemos que devemos pôr em prática. O que lemos, o que aprendemos, o que ouvimos sobre Deus, sobre a Escritura. Essa praticidade é muito importante. Honra a Deus, glorifica a Deus. O que Ele deseja é isso, pessoas que são cumpridores da verdade, da palavra, fazedores da mesma, que executam cabalmente a sua palavra, que é viva e eficaz, e mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra no coração, divide a alma do espírito, e sara as feridas, e restaura, e nos eleva a um nível de conhecimento tão maravilhoso. Tem vezes que Deus nos enche do seu Espírito somente ao ler a palavra, e nós temos tudo o que precisamos. Então, meu irmão, colocando a verdade de Deus em prática, é isso que o texto de Neemias, capítulo 10, nos diz a respeito da lei, da imprecação, da maldição que eles colocaram sobre si mesmos, da aliança que eles fizeram, de que estariam guardando os mandamentos, os preceitos, os juízos de Deus, os estatutos de Deus. Ao ouvirem a palavra do Senhor no capítulo 9 e se arrependerem dos seus pecados, depois de um bom tempo ouvirem a palavra, eles caíram de joelhos e confessaram os pecados. E daí eles decidiram renovar a aliança com Deus. E ele diz no versículo 38, por causa de tudo isso, o que aconteceu no capítulo 8 e 9, estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos e selaram os nossos príncipes. Começou por eles essa aliança, essa imprecação, essa maldição, pela liderança, pelos chefes, pelas autoridades. E os levitas entraram, os sacerdotes, e depois o povo. Não sei se hoje alguém tem coragem de dizer essas palavras, que o seja maldito se não cumprir a tua aliança, Deus, a tua verdade, os teus mandamentos. Não conheço um cristão, nem líder nenhum, que tenha dito para Deus, como eles fizeram, declararam, escreveram e selaram, que caia sobre nós maldições, conforme está escrito no livro
Deuteronômio sobre as vossas vidas. Não conheço nenhum cristão que tem coragem de abrir a boca diante do Senhor e selar uma aliança e renovar o pacto, o compromisso, e está disposto de vir sobre a sua vida maldições. E Deus fará, porque aquilo que você abre a boca e fala a Deus, Ele escuta. Então, se não temos desejo para cumprir, é melhor ficarmos calados. Então devemos servir a Deus, não no abstrato, mas no concreto. Um certo homem estava rebocando o muro, e um garotinho passou e estragou o muro. Depois dele fazer o trabalho, colocar a massa, passar égua, a desempena, e ele xingou o menino. E a esposa disse: mas você não gosta de crianças? Sempre falou que gosta muito de crianças. Ele disse: eu gosto de uma maneira abstrata, mas não no concreto. E há muita gente assim, de uma maneira abstrata. As leis de Deus eu aprecio, mas no concreto, no real, não. Então, meu irmão, devemos ser pessoas que honram a Deus. Então, muitos cristãos são assim quando se trata da verdade espiritual. Amamos a verdade abstratamente, mas não a apreciamos na prática. Quando a verdade se torna muito específica, quando significa que preciso realmente mudar de vida, isso é ir longe demais, daí nós não vamos. Todos nós gostamos dessa renovação de uma maneira abstrata, mas concreta, que exige algo: renúncia, sacrifício, jejum, busca, leitura, se afastar do pecado. Daí muitos líderes, muitas pessoas não estão dispostas. Mas esses irmãos estavam dispostos a fazer isso. Então, Neemias 8 é o início, vimos que era o início de um reavivamento, quando o povo de Deus se reuniu para ouvir a palavra do Senhor Deus. E no capítulo 9, eles caíram de joelhos em arrependimento, em contrição, em renúncia, declarando publicamente os seus pecados. Também hoje nós não vimos isso. E a pessoa até pode processar, se chegar a falar de pecados. Qual pessoa que tem coragem de publicamente, uma única vez na minha vida eu vi pessoas publicamente confessarem as suas mazelas, e isso me chamou a atenção, que diante de umas 80 pessoas, eles diziam para Deus: eu fiz isso, Deus, e caíram de joelhos, uma única vez na minha vida. Presenciei esse fato, e no capítulo 9, como vimos, eles confessam os seus pecados publicamente. E aqui nós temos uma lista muito grande, como lemos no capítulo 10. E começa com os líderes, desde o versículo 38, do capítulo 10, uma renovação da aliança. E era uma obrigação geral da aliança, um acordo de não dar seus filhos em casamento a estranhos, versículo 30, de guardar o sábado, verso 31, e de promover a manutenção contínua do culto no templo.
Então, nós aprendemos aqui que a aplicação pessoal da verdade de Deus deve ser o resultado de qualquer renovação espiritual. Uma renovação espiritual, ela tem esse desejo de praticar, de pôr em prática a verdade bíblica, as escrituras, o texto. É um desejo que a pessoa tem. Deus, eu quero obedecer a Ti. Teus preceitos são importantes. Tua voz está aqui. E eu amo a Ti e amo a palavra. Estou disposto. E quando há um reavivamento, uma renovação, um enchimento da glória de Deus, automaticamente ela tem desejo de obedecer, de ser cumpridor da verdade. É tão necessário para nós praticarmos a verdade de Deus. Então o texto revela 5 princípios para aplicar pessoalmente a verdade de Deus. Então a aplicação pessoal da verdade de Deus deve começar com a liderança. O versículo 38 do capítulo 9 fala a respeito dos príncipes. Começou com eles os levitas, os sacerdotes, e começar com a autoridade, com aqueles que estão no comando, que mandam, que são chefes, são líderes, foram delegadas autoridade para eles, serão muito cobrados, e deve começar com eles, primeiramente. Mas muitas vezes nós não vemos isso, os líderes dando exemplo. 3 coisas que um pai deve dar ao seu filho é exemplo, exemplo, exemplo. E um líder deve dar exemplo, exemplo, exemplo. Não adianta falarmos que estamos orando, não adianta falarmos que jejuamos, se não praticamos. E o líder tem a obrigação de buscar mais do que qualquer membro, tanto na leitura, como na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Porque ele foi chamado para isso, para se relacionar com Deus, para ouvir a Deus e aprender dele e transmitir ao povo. Na sua casa você é um líder, é um chefe, é uma autoridade, é um sacerdote. Exerce a sua função, tua liderança, influencia eles, dando exemplo, obedecendo a Deus, aos mandamentos. Então, esta lista são 21 sacerdotes. Ele começou ali com as autoridades, com 2, Neemias e Zedequias. Talvez Zedequias era assistente de Neemias. E os próximos foram 21 sacerdotes, chefes de família. Daí Esdras não entrou na lista, mas certamente estava lá. 17 chefes de famílias. Fala sobre os levitas. Eles estavam lá, a liderança. Se dermos o exemplo de contar as chamadas mentiras brancas. Na verdade, muitas vezes nós fazemos isso. Achamos que somos perfeitos, mas contamos mentiras no trabalho, em casa. São chamados de mentiras brancas. É algo simples, coisas que parece que não afetam muito, mas devemos ter cuidado com isso. Então, os líderes eles devem dar um exemplo, primeiramente. Mostrar que são diferentes, que
tenha realmente uma vida piedosa. Então, aplicamos essa palavra. A aplicação pessoal da verdade de Deus começa com a santidade pessoal, baseada no entendimento. O versículo 28 diz o seguinte, verso 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e de que dariam as suas filhas, e de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Então, uma vida baseada em santidade. Minhas filhas, os filhos, eles não dariam aos estrangeiros, mostrando que se conservar puros, manter a pureza, a santidade, não iriam se contaminar, porque no caso de dar suas filhas aos estrangeiros, eles trariam os costumes para dentro da casa e estariam contaminando, influenciando. Anda com um drogado para ver se logo ele não te convence de que aquilo realmente é bom. E Deus proibiu o povo de Israel de se misturar com os estrangeiros em casamento. E eles prometeram, fizeram uma aliança de que não dariam suas filhas, seus filhos aos estrangeiros. É importante. Conheço casos em que uma moça, ela casou com um descrente. Ela quis casar com um descrente. E a liderança disse: não faça isso. E mais na frente, o que aconteceu? Essa jovem teve muitas tristezas na vida. Primeiramente, o que aconteceu? Que o descrente continuou descrente, não se converteu. Ela acharia que se converteria e começou a trair a companheira. E ela, crente, de repente começou a dar o troco. Ele traía, ela também traía. Imagine bem essa família, mas não quis ouvir. E conheço o caso em que o homem era crente e a mulher não. Então, mais na frente, ele ia para a igreja, ela não. Ela era de uma seita. E vieram os filhos. E ele foi perdendo o gosto pela palavra de Deus, o gosto das coisas de Deus. E quem mais sofreu foram os filhos, porque eles foram muito influenciados pela pessoa incrédula. Porque é fácil de imaginarmos, meus irmãos, o que acontece. O descrente, o crente vai para a igreja, eu vou casar, ele não vai me influenciar. Talvez não.
Se você é uma pessoa forte, talvez não. Mas os seus filhos, os filhos dessa pessoa, ele vai convidar para as coisas dele, para as festas, e eles vão sofrer. Justamente o que acontece. O crente muitas vezes não sofre tanto, mas os filhos sofrem demasiadamente. Então, eles aplicaram a palavra de Deus na vida deles, para que houvesse essa santidade. Vamos se afastarmos daquilo que é impuro, daquilo que nos contamina, daquilo que Deus nos proibiu. A aplicação pessoal da verdade de Deus deve se estender ao lar. O verso 30. Ele já foi lido. Então, sobre essa questão, deve ser aplicada ao lar. E a aplicação pessoal da verdade de Deus deve se estender ao nosso trabalho. O verso 31. De que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Havia uma lei para o povo judeu de que eles deveriam guardar o sétimo dia, descansar, não fazer nenhum trabalho, simplesmente adorar a Deus, servir ao Senhor com jejum, consagração, com leitura da palavra, com louvor, com gratidão. E eles fizeram uma imprecação sobre eles, de que realmente eles não abririam as portas no dia de sábado, como diz aqui o versículo 31, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no sétimo ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Então, a cada sétimo ano, eles abririam mão da colheita. Não iriam trabalhar aquele ano, próximo ano. Mas a lei nada dizia a respeito dos gentios, se eles podiam não entrar no templo. Então eles permitiam entrar lá na cidade santa, mas nesse momento eles iriam fechar as portas e eles ficariam fora da cidade. Os portões centrais seriam fechados, porque como não havia uma lei para os estrangeiros sobre o sábado, mas para os judeus sim, por isso eles permitiam que os estrangeiros entrassem na cidade santa, mas eles deveriam guardar esse dia. Então eles aplicaram essa verdade no trabalho sobre o sétimo dia. Nós não temos um dia específico como santificado, todos os dias são santos ao nosso Deus. Mas tem o dia do Senhor, onde Ele ressuscitou no domingo, e a igreja guarda o dia de domingo, não como sendo o dia de sábado, mas como o dia da ressurreição do Senhor, onde nós cultuamos a Deus, onde buscamos a Deus. E é importante nós aplicarmos esse princípio do sábado, de que devemos tirar um dia de descanso, um dia onde passamos o maior tempo com Deus, com Sua palavra,
em louvor, em gratidão, e que não faz sentido trabalharmos de domingo a domingo, de segunda a segunda. O nosso corpo precisa de descanso e precisamos de abastecer a bateria, de ser renovados, e nada ganharemos. Ele acredita que a cada 7º ano eles deveriam parar um ano, e Deus iria não plantar naquele ano. Eles deveriam confiar em Deus, que Deus iria dar para eles a provisão do ano inteiro. E assim, meus irmãos, a pessoa que acha que está trabalhando vai ganhar muito, é melhor buscar a Deus, se consagrar, tirar um dia para Ele e deixar Ele abençoar a sua vida e fazer prosperar, porque é Ele, o dono do ouro e da prata, que nos abençoa. Mas, tirando esse momento que a pessoa teria para estar com Ele, não vai lucrar em nada, não vai ganhar em nada. Não tiro um dia sequer, todo dia estou no trabalho, como hoje as cidades fazem, os mercados. Eles deveriam confiar em Deus, que Deus mandaria a provisão para eles, sem plantar o ano inteiro. E Deus foi fiel e mandou sempre. Na obediência, Deus sempre manda. Uma hora com Deus, um dia com Deus, é melhor do que estar trabalhando, achando que vai ser rico. Deixa Ele te abençoar. Então, aplicar pessoalmente essa verdade, a verdade de Deus, no trabalho, cumprir o dever, a obrigação, e não esquecer de descansar e confiar no Senhor. E a aplicação pessoal da verdade de Deus deve se estender aos nossos compromissos na igreja. Versículo 32 até o 39. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a 1/3 parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Não era muito, mas eles imporam isso no coração sobre eles, e para os pães da proposição, que deveria ser trocado a cada sábado, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel e por toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, porque o fogo não podia ser apagado. E cada dia, cada manhã, cada dia se oferecia animais a Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra, a todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do nosso Senhor. Compromisso com o reino de Deus
com a casa de Deus. E Deus honra aqueles que honram a Ele, que se importam com a sua casa, com o seu reino. Devemos ser pessoas que investem no reino de Deus e não venhamos a negligenciar essa tarefa de cuidar da casa do Senhor. Porque é muito triste quando uma igreja, um templo se fecha por falta de recursos. Deus, Ele levanta de outros lugares, mas aqueles que têm um desejo, que estão disponíveis a Ele, não digo somente com questões de dízimos, de ofertas, mas também de auxílio, de serviço, de oração, de estar em prontidão, ajudando de uma forma ou de outra. Deus certamente honrará essas pessoas. Infelizmente, neste mundo, 37%, no Brasil pelo menos 37%, trabalham para sustentar o restante. Apenas 37% são os trabalhadores da nossa nação que sustenta todos o resto. E no reino de Deus, não sei se chega a 10% dos operários, dos obreiros, daqueles que realmente estão disponíveis a Deus, que vão atrás das pessoas, que usam seus recursos, que contribuem financeiramente pela obra, que amam as vidas, que oram pelos recursos, que pagam um preço alto para que se mantenha a pregação do Evangelho. Mas Deus leva em conta, Ele sabe quem Ele pode confiar, quem é fiel. Por isso, muitas vezes nós não temos coragem de dizer o que eles disseram, por causa de tudo isso, da palavra de Deus, que eles leram a lei de Deus, a lei de Moisés, estabelecemos aliança fiel, escrevemos e selaram os nossos príncipes, os levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram, e com imprecações, com maldições, como ele diz no verso 29, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Talvez você me diga: nós não estamos mais debaixo da lei. Isso não tem valor para mim. A lei de Moisés, não sou obrigado a cumprir. Cristo cumpriu na cruz do Calvário. E eu vou dizer para você: realmente você não está debaixo da lei de Deus, você está debaixo da graça de Deus. Mas digo algo, que toda desobediência tem
suas consequências. Deus não vai levar você para o inferno. Você não vai perder a salvação. Ah, não quero cumprir os mandamentos de Deus porque eu vivo debaixo da graça de Deus. Estou agora no Evangelho, estou livre. Não perderá a salvação, mas sofrerá os danos da disciplina de Deus, das consequências por desobedecer ao Senhor Deus. É inevitável a lei da semeadura. O que semeamos, colhemos, e não podemos fugir disso. Então, nós estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus, sim. Mas não podemos desobedecer os mandamentos do Senhor. O Evangelho nos confronta a obedecermos a Ele, porque nada mais é nosso, nem um fio de cabelo é seu, nem sua vida é sua, nem sua casa é sua, nem a respiração é sua. No momento em que você se entregou a Jesus Cristo, você é escravo dele, aleluia, totalmente dele, não tem direito a nada, é tudo dele. Você usufrui das coisas dele, mas pertence a ele. 90% que eu ganho, então 10% dou à igreja, 90% eu fico. É meu, não é seu, não é mais. O Evangelho é muito mais difícil do que a lei de Deus, a lei de Moisés, porque na lei de Moisés eles tinham lá os 90%, mas do Evangelho nada do que você tem é seu, é tudo dele. Você usa aquilo que é dele. Aleluia, Jesus. Para a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quer vivamos, somos o Senhor. Quer moramos, nós não morremos para nós mesmos, como Paulo disse, mas para o Senhor. Amém. Que a tua morte não é para você. Você não morre para você mesmo, meu irmão. O dia que partir, parte para Ele, porque pertence a Ele. Por isso Ele te guarda, por isso Ele te abençoa, supra as necessidades e faz grandes coisas na sua vida. E você descansa essa paz que foi dita no início. Não se preocupa com os problemas, Deus está cuidando. E ninguém pode tocar na menina dos olhos do Senhor, que somos nós. Aleluia. Pode ficar de pé, meu irmão. Pode desligar aqui a gravação. Quem tem coragem nessa noite de dizer: Deus, me disciplina se eu não obedecer a tua palavra. Venham impregações sobre a minha vida. Eu renovo a aliança contigo. Eu admiro o irmão Robson.